Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Na aula de hoje eu trago para vocês essa bolsinha chaveiro. Ela ficou com 15 centímetros desde a orelhinha até o pezinho, então ficou num tamanho bem legal, tá? O espaço que ela tem aqui, pessoal, ficou bem bacana, ó, dá pra gente guardar fones tranquilamente. Dá pra gente guardar também a caixinha do fone, ó. Porque o espaço aqui ficou maravilhoso, tá? Eu vi uma foto dessa bolsinha aqui no Google, na internet, e eu criei a minha receita e trouxe aqui pra vocês, tá? Então eu espero muito que vocês gostem dessa aula, porque ela está toda especial. Se não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Se gostarem dessa aula no final, deixa um joinha para me ajudar a divulgar o meu trabalho, tá? Se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é Estúdio de Crochê. Lá no meu Instagram eu trago todas as novidades que está vindo aqui para o canal antecipadamente. Então vocês conseguem se preparar material para quando eu soltar o vídeo já tá tudo certinho, tá bom? Então vamos para a lista de materiais. Bom, pessoal, os materiais que nós iremos utilizar são: vou trabalhar aqui com fio amigurumi. Esse rosa aqui que eu estou utilizando na cor 3131. Vou usar também este violeta na cor 6161. A agulha que eu vou utilizar é a 2,5. Vamos precisar de uma tesoura, uma agulha de tapeçaria. Eu vou utilizar aqui olhinhos com trava de segurança, tá? Este que eu estou utilizando é o número 12. Vamos precisar também de uma argolinha para chaveiro, é opcional, tá? Esse fechinho aqui, ó, de 2 lados com imã, para ficar assim, ó. A gente vai usar ele aqui para fechar a nossa bolsinha, tá bom? Eu vou utilizar uma cola para esses detalhes, ó, pro focinho, pra bochecha, pra gravatinha, mas é opcional, vocês podem costurar, eu vou colar. A cola que eu vou utilizar é essa, cola silicone líquida, tá? Essa cola é muito boa. E só um pouquinho de fibra, bem pouquinho mesmo, pra gente pôr aqui no corpinho, tá? A gente pode utilizar até as sobras de fio aqui do nosso trabalho. Eu vou colocar bem pouquinho enchimento. Então é isto, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, com fio rosa, dei a minha laçadinha inicial. Vamos trabalhar aqui 13 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fizemos aqui um cordão com 13 correntinhas. A gente vai voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda. Então, essa é a primeira e essa é a segunda. A partir da segunda, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, tá? A gente vai fazer pontos baixos até a penúltima correntinha. Então, quando eu chegar aqui na penúltima, vamos fazer um total de 11 pontos baixos aqui. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, sobrou aqui uma correntinha. Nessa última correntinha, a gente vai fazer 4 pontos baixos nela, tá? Fiz 1, 2, 3 e 4. Certo? Agora a gente vai trabalhar desse outro lado. Eu aproveito já para esconder este fio, tá? Vamos caminhar aqui com um total de 10 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 10 e volto aqui no finalzinho com vocês. Prontinho, pessoal. E agora sobrou aqui apenas uma alcinha. Essa daqui que é a viradinha, a gente não conta, tá? Apenas essa. E nessa última alcinha, a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos, que é um aumento, tá? E assim, a gente finalizou essa carreira com um total de 27 pontos baixos.
Voltei aqui, pessoal, coloquei um marcador para ficar mais fácil para eu identificar as carreiras, tá? Agora, nessa próxima carreira, eu venho aqui no meu primeiro ponto e vamos começar aqui fazendo um aumento, 2 pontos baixos juntos, tá? E agora, a gente vai seguir aqui nessa lateral fazendo 10 pontos baixos, um para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui os meus 10 e já volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui na minha voltinha, tá? Nessa volta, a gente vai fazer 4 aumentos. Então, eu faço aqui o primeiro, o segundo, aumentos são os 2 pontos baixos juntos, tá? O terceiro e, por último, o quarto. Aí, a gente acabou de fazer aqui a voltinha. E nessa outra lateral, vamos seguir aqui fazendo 10 pontos baixos até chegar aqui no finalzinho. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, e sobraram aqui 2 pontos baixos. Vou tirar o meu marcador, vir no primeiro, faz um aumento, e vem no último ponto e faz mais um aumento. Então, acabamos aqui com 2 aumentos. E assim, a gente finalizou essa carreira com um total de 34 pontos baixos. Para dar início nessa próxima carreira, a gente já vai começar fazendo aqui um aumento. Primeiro aumento, vem no próximo ponto, faz mais um aumento. Então, a gente trabalhou aqui 2 aumentos. Agora, a gente vai seguir nessa lateral fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Vamos completar aqui um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, chegamos aqui na nossa voltinha. Nessa voltinha, a gente vai trabalhar 4 aumentos, tá? Então, a gente vem e faz o primeiro, o segundo, o terceiro e, por último, o quarto. Fizemos aqui 4 aumentos e agora a gente vai seguir nessa outra lateral fazendo pontos baixos. Então, vamos fazer aqui um total de 14 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e aqui no finalzinho eu volto com vocês. Prontinho, e sobraram aqui 2 pontos baixos. Então, eu tiro o meu marcador e vou finalizar essa carreira com 2 aumentos. Faço o primeiro, venho no último ponto e faço mais um aumento. E assim, a gente finalizou essa carreirinha com um total de 42 pontos baixos. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar várias carreirinhas todo em ponto baixo, tá? Até aqui nas curvinhas, a gente trabalha ponto sobre ponto. Vamos fazer um total de 18 carreirinhas com 42 pontos baixos cada. Então, eu vou subir aqui as minhas 18 carreiras e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui todas as minhas carreirinhas e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o arremate, tá? Então, eu já posso cortar o meu fio. Puxei ele, não precisei fazer um ponto baixíssimo, tá? Com a minha agulha de tapeceiro, ó, esse foi o ponto que a gente acabou de finalizar, tá? Então, eu pulo o próximo ponto, venho no outro, ó, com a agulha de trás para frente, ó, de dentro para fora. Eu puxo. Volto aqui naquele último pontinho que a gente tinha feito e ponho a minha agulha, pegando apenas essa alcinha de fora, tá? Feito isso, eu puxo, ajeito bem e ele forma aqui um novo ponto. Então, a gente exclui aquele próximo ponto e forma um novo. Aí, eu passo a minha agulha aqui para dentro para eu arrematar este fio. E assim fica um arremate invisível. Quase a gente não nota, tá? Eu vou arrematar este fio e já volto aqui para a gente continuar. Bom, pessoal, e agora a gente vai fazer a orelhinha, tá? Bem simples. Um anelzinho mágico. Dentro desse anel, vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxo e fecho o meu anelzinho.
Essa já foi a nossa primeira carreirinha da orelha, tá? A segunda carreira, a gente vai trabalhar toda em aumentos. Então, vamos fazer um total de 6 aumentos, 2 pontos baixos juntos para cada ponto da base. No fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir aqui um total de 4 carreirinhas, toda em ponto baixo. Então, vamos fazer 4 carreirinhas com 12 pontos baixos cada, tá? Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz as minhas carreirinhas. Agora, a gente dobra assim a nossa orelhinha para fechar, tá? Então, pego o ponto da frente, pego o ponto de trás, puxo e faço um ponto baixo. Ponto da frente, ponto de trás, ponto baixo. Ponto da frente, ponto de trás, ponto baixo. E assim eu vou seguindo até os últimos pontinhos aqui no cantinho. Feito isso, faço uma correntinha, deixo um pedaço de fio pra gente costurar, tá bom? E assim a orelhinha já ficou pronta, ó. A gente vai precisar de 2 orelhinhas, tá? Eu vou posicionar ela aqui pra gente costurar agora. Bom, pessoal, já costurei aqui a minha primeira orelhinha e eu vim costurar a segunda com vocês, tá? Quem quiser pode costurar a orelha abertinha assim, também vai ficar lindo. É só fazer carreiras de vai e vem, pegando esses pontinhos e a peça, tá? Assim também fica uma gracinha. Eu posiciono na minha segunda carreirinha. Essa é a primeira e essa é a segunda. Eu posiciono sempre aqui nessa segunda carreirinha, tá? E eu sempre deixo uns 2 pontinhos aqui da lateral, ó. Observem aqui 2 pontinhos e tá aqui na minha segunda carreirinha, tá? Como eu não quero ela abertinha, se eu quisesse abertinha, era só eu costurar aqui normalmente. Eu quero ela com essa curvinha, então vamos lá. Tenho aqui a minha agulha de tapeçaria, a minha orelhinha. Eu estou aqui no cantinho, ó. Eu vou pegar esse outro cantinho, unindo os dois. Bem simples, tá, gente? Feito isso, vou passar mais uma vez e fazer um nozinho, ó. Passo o meu fiozinho em cima da agulha para formar o nozinho. Só isso, tá? Agora, eu vou posicionar aqui onde eu quero a minha orelhinha e vou fazer alguns pontinhos aqui, pegando a orelha e a base, unindo esses dois, tá bom? Eu vou fazer aqui alguns pontinhos de vai e vem, uns 3, 4 pontinhos, e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, com as 2 orelhinhas costuradas, agora a gente vai fazer essa parte aqui, que é o fecho da nossa bolsinha, tá bom? Então, para começar, a gente vai fazer aqui 16 correntinhas, um cordão com 16 correntinhas, tá? Feito isso, a gente pula a primeira, vem na segunda e a partir dela, a gente vai voltar fazendo um total de 14 pontos baixos, um para cada correntinha, tá? Eu vou fazer os meus 14 e eu já volto com vocês. Prontinho, e sobrou aqui a última correntinha. Dentro dessa última correntinha, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora, a gente vai voltar trabalhando nessas alcinhas aqui de cima, tá? Então, aqui a gente vai caminhar com um total de 13 pontos baixos, tá? Um para cada correntinha. E a gente já aproveita e vai escondendo este fio, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 13 pontinhos e já volto com vocês. Prontinho, e sobrou aqui a nossa última correntinha. E dentro dela a gente vai fazer um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. E assim a gente finalizou essa carreira com um total de 33 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vem aqui no nosso primeiro ponto, faz um ponto baixo. Vem no segundo ponto e faz um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. E agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo
para cada ponto da base. Vamos fazer um total de 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, agora a gente vai fazer 4 aumentos. Então, eu venho aqui, faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Assim, a gente acabou de fazer aqui a nossa voltinha, tá? E eu vou caminhar com um ponto baixo sobre cada ponto da base, totalizando aqui 13 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 13 pontinhos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e sobraram aqui 2 pontos baixos, tá? Então, eu tiro o meu marcador. Neste primeiro pontinho aqui, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. E no nosso último ponto da base, a gente vai fazer um ponto baixo. E a gente finalizou essa carreira com um total de 39 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a última carreira, tá? Então, vamos caminhar aqui, fazendo ponto sobre ponto. Vamos fazer um total de 17 pontos baixos, tá bom? Até a gente chegar aqui na nossa curvinha. Eu vou fazer aqui os meus 17 e já volto com vocês. Prontinho, cheguei na minha curvinha e nessa curvinha a gente vai fazer 4 aumentos. Então, faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E agora, aqui nessa outra lateral, sobraram 18 pontos baixos. E o que a gente vai fazer é um ponto baixo em cada ponto. Vou fazer aqui os meus 18 e no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 43 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, e assim ficou a nossa tampinha, tá? Pra gente fechar a bolsinha. Faço uma correntinha, deixo um pedacinho aqui de fio para costurar. E agora, eu vou posicionar aqui na minha bolsinha. Lembrando que a gente tem que costurar só essa parte de trás, tá bom? A gente não costura aqui na frente. Aqui na frente a gente vai colocar um fecho, tá bom? Então, eu vou costurar aqui na minha, essa é a primeira, deixa eu focar aqui a câmera para vocês. Essa é a minha primeira carreira, a minha segunda, eu vou costurar aqui da terceira para a quarta carreira, tá? Ficando assim, tá bom? Eu vou fazer aqui essa costurinha e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui a minha costurinha, ó. Agora, a gente vai colocar o fechinho, o nosso fechinho de imã, tá? Esse que eu comprei, ele é aqueles que tem o encaixe. Tem esse e tem um de costurar também. Pode ser qualquer um que vocês acharem, tá? Esse de encaixe é bem fácil. Lembrando que essa parte do imã, a parte que gruda, ela tem que ficar para baixo, tá? Para uma peça grudar na outra. Então, eu vou posicionar aqui, onde eu quero mais ou menos. Como ela é de encaixe, é bem facinho, tá? Eu coloco aqui entre os pontos e tudo certo. Ó. Encaixei aqui nos pontinhos, tá vendo? Esse de encaixe é muito prático, pessoal, ó. Depois que a gente encaixou aqui, a gente só pega essa outra parte, encaixa e é só apertar bem essa parte. Essa parte aqui eu aperto com alicate, tá? Porque é um pouquinho duro. Mas vai ficar mais ou menos assim. Depois que eu apertar com alicate, fica bem fechadinho, tá? É bem simples e bem prático. Depois, a gente vai colocar aqui um focinho em cima, então não se preocupem com isso, porque não vai ficar feio. A gente cola o focinho bem em cima aqui para tampar esse imãzinho, tá? Feito isso, a gente vai posicionar esse segundo, tá? Lembrando que a parte maior fica aqui embaixo, tá? A parte menor fica na tampinha, que é essa mais fina, e a parte maior fica embaixo. Como que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou posicionar onde eu quero, lembrando que eu não vou puxar muito, tá?
eu deixo aqui um espacinho para colocar as coisinhas aqui dentro. Então, eu deixo que ele fique mais ou menos assim. Agora, eu só posiciono aqui onde eu quero mais ou menos, ó. Para ficar mais fácil, eu vou grudar o imazinho, tá? E vou posicionar onde eu quero esse segundo aqui. Mesma coisa, vou passar aqui entre os pontinhos e vou colocar o fechinho pro lado de dentro. Deixa eu soltar aqui. Agora que eu já posicionei, né? Ó, agora eu solto. Vejo se tá bonitinho. Eu acho que eu vou colocar 2 pontinhos aqui pro lado, que eu achei que ficou meio tortinho. Medindo aqui com a orelhinha, tá? Ó, aqui tá ótimo. Agora, eu vou colocar o fechinho aqui pro lado de dentro, mesma coisa do outro, ó. Coloco o fechinho e aperto aqui, fechando bem. Vou pegar o meu alicate para eu apertar esse e apertar esse de baixo aqui e já volto com vocês pra gente colocar os olhinhos. Bom, pessoal, já finalizei aqui, apertei bem aqui o meu fechinho, não corre o risco de escapar. Agora, acabei de posicionar os olhinhos, vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Eu posicionei ele na carreirinha aqui, ó, na última carreirinha do nosso fecho. Estão vendo, ó? Para ficar fácil para mostrar para vocês, ó. O nosso fechinho tá aqui, eu posicionei aqui. Aí, eu deixei aqui um dedinho de distância da lateral. Estão vendo, ó? Vocês centralizem o de vocês aí, antes de colocar a travinha de segurança, tá? Então, eu ponho com a abinha aqui aberta e depois eu fecho para ver se ficou centralizado, se ficou bem certinho, tá bom? Agora, a gente vai colocar a travinha de segurança. Eu vou colocar a travinha e vou mostrar para vocês um truque para, além dessa travinha ficar mais segura, não ficar assim, né? Porque a gente vai guardar as coisas aqui e tem essa ponta aqui que pode atrapalhar. Então, como que eu faço? Não só nesse amigurumi, tá? Em todos os outros que eu uso olhinhos com trava de segurança, eu faço isso. Ó, com muito cuidado, eu viro a minha peça assim com muito cuidado e eu vou queimar essa borrachinha aqui do olhinho, ó. Vamos queimar com muito cuidado para não queimar nossa peça, tá? E eu aperto aqui com a bundinha do isqueiro. Tá vendo? Fazendo isso, a gente garante que o olhinho não vai sair e aqui dentro não fica aquela ponta. Estão vendo? Então, tudo que a gente for pôr aqui não vai atrapalhar, ó. Antes ele estava assim, com essa ponta, e agora ele ficou assim, tá bom? É só tomar bastante cuidado para não queimar a nossa peça, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro olhinho e eu já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o focinho, tá? Peguei aqui o meu fio lilás, fiz um anel mágico. Dentro desse anel, vou fazer 6 pontos baixos. 2... 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu já posso fechar o meu anelzinho, tá? Essa já foi a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto da base. Então, a gente vai fazer aqui um total de 6 aumentos, tá? Eu vou fazer os meus 6 aumentos aqui e no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Quando eu finalizar os meus 12 pontos baixos, eu já vou cortar e arrematar este fio. Lembrando que eu vou colar esse focinho, então eu não preciso deixar um fio longo. Quem for costurar, deixa um fio longo para costurar, tá? Vou finalizar e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui o meu focinho e agora a gente vai bordar o narizinho, tá? Com o meu fio rosa, já na minha agulha de tapeçaria, eu vou fazer o seguinte, um bordadinho bem simples também, tá? Eu vejo aqui onde eu quero pra cima, coloco aqui nesse espacinho do anel mágico e vou fazer um bordadinho aqui bem simplesinho, tá, gente? Só pra dar um charminho na peça mesmo, tá, ó? Vou bordando aqui meu narizinho.
colocando aqui entre os pontos. Bordado simples, tá? Vou preencher aqui esse Vzinho que eu fiz. Vou terminar de preencher aqui esse Vzinho e eu já volto aqui para vocês para mostrar como ficou. Prontinho, pessoal, já terminei aqui o meu focinho. Agora eu vou posicionar certinho aqui e vou colar assim, tá bom, ó? Eu vou colar o meu e já volto aqui pra gente fazer as bochechinhas. Prontinho, pessoal, colei o meu focinho e já colei também a minha primeira bochechinha, ó. Tá ficando lindinho, né? Agora a gente vai fazer aqui a segunda bochechinha, bem simples também, tá? Fiz um anel mágico. Dentro desse anel, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos, tá? 1, 2, 3 e 4. Puxo o meu fio e fecho esse anel. E agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. Então, vamos trabalhar aqui um total de 4 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base. A peça pequenininha, ela dá um pouquinho de trabalho, né? Quanto menor, mais trabalhosa fica. Vamos lá. 1, 2 e vou seguindo aqui. Vou fazer aqui 4 aumentos, vou ficar com um total de 8 pontos baixos. Vou arrematar este fio e colar a minha segunda bochechinha e volto para mostrar para vocês como ficou. Prontinho, pessoal, e assim a gente finalizou a cabecinha da nossa bolsinha. Já está maravilhosa, tá? Dá para deixar até assim. Só pendurar uma argolinha aqui que já fica perfeita, mas nós iremos fazer agora, para ficar ainda mais fofo, a parte do corpinho, tá? Então, cabecinha finalizada, vamos começar o corpinho. Pessoal, agora a gente vai fazer a perninha, tá? A gente vai precisar de 2 perninhas. A primeira a gente vai cortar o fio e a segunda não. Eu já tenho aqui a primeira pronta, é bem pequenininha, olha. E vou fazer a segunda agora com vocês, tá? Um anel mágico. Dentro desse anel, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, fecho esse anel. Essa já foi a nossa primeira carreira. A segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto da base, e no próximo um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. A gente vai repetir isso e no fim dessa carreirinha a gente vai ficar com 8 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, agora a gente vai fazer 2 carreirinhas com 8 pontos baixos cada, tá? Então, serão 2 carreirinhas toda em ponto baixo. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e a perna já está pronta, é só isso. Então, a primeira a gente arremata o fio e a segunda a gente não arremata, tá? Então, eu já tenho as minhas 2 prontas e agora eu vou começar a subir o corpinho. Bom, pessoal, então agora a gente vai unir essas perninhas, tá? Para começar a subir o corpinho. Eu estou com a minha agulha aqui no meu último ponto baixo da segunda perna. Sem fazer nenhuma correntinha, eu já venho na minha primeira perninha e faço um ponto baixo. Então, agora, na união dessas pernas, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Então, eu vou fazer aqui 8 pontos baixos na minha primeira perninha. Quando eu finalizar os 8 pontos, eu vou vir direto na segunda perninha e vou fazer mais 8 pontos baixos nela, tá? Então, eu vou dar a volta aqui nas minhas 2 perninhas e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, então assim a gente já uniu as 2 perninhas, tá? Agora não tem segredo, a gente vai fazer 5 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Um ponto para cada ponto de base, a partir dessa carreirinha que a gente começou agora, tá?
Então, eu vou fazer 5 carreirinhas com 16 pontos baixos cada. Vou subir as minhas carreirinhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já subi aqui as minhas 5 carreirinhas, tá vendo? Esse corpinho é bem rapidinho de fazer, já estamos terminando, tá? Então, agora, nessa próxima carreirinha, a gente vai fazer uma diminuição e 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, tá? A gente vai fazer assim por toda a carreira e no fim dessa carreirinha a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos, tá? Assim que eu finalizar essa carreirinha, eu vou colocar um pouquinho só de enchimento nesse corpinho, nem precisa encher as perninhas, tá? Só essa parte do corpinho mesmo. Vou finalizar, colocar meu enchimento e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, agora a gente vai fazer a última carreira do corpinho, tá? A gente vai trabalhar aqui 6 diminuições, ó. Venho nos meus primeiros pontinhos, faço um ponto baixo. Pego a minha segunda diminuição aqui e fecho com ponto baixo. Tá certo? Vou fazer as minhas 6 diminuições e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui as minhas 6 diminuições e o corpinho ficou assim. Agora, a gente já pode cortar este fio, deixando um pedacinho aqui pra gente costurar depois, tá? Como ele é bem pequenininho, são só 6 pontinhos pra costurar, eu não preciso deixar um pedaço grande aqui, tá bom, gente? Vou deixar esse corpinho um pouquinho de lado pra gente fazer os 2 bracinhos. Bom, pessoal, para fazer o bracinho também vai ser bem simples, tá? Um anel mágico. Dentro desse anel, vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu fecho o meu anel. E agora, a gente vai subir 3 carreirinhas com 6 pontos baixos cada. Então, essa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Vou subir aqui as minhas 3 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já subi aqui as minhas 3 carreirinhas e o bracinho já está praticamente finalizado. Agora, na última carreira do bracinho, a gente vai dobrar aqui, deixando esse pontinho que a gente tá na lateral, tá? E vamos fechar para facilitar na costura. Então, unindo o ponto de trás com o ponto da frente, fazemos um ponto baixo. 1, 2, vem aqui do ladinho. E aqui no ladinho eu faço um ponto baixíssimo. E arremato esse fio, tá? Ó. Não precisa deixar um fio tão longo, porque a gente vai costurar. E como é bem pequenininho, né? E esse bracinho aqui, a gente não coloca enchimento, tá, gente? Porque é bem pequenininho. Já tenho aqui os meus 2 bracinhos. Vou posicionar o corpinho para costurar ali na cabeça e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, já posicionei aqui o corpinho, ó. Coloquei um alfinete aqui embaixo para ficar fácil, tá? Eu centralizei ele aqui. Eu abri um pouquinho aqui embaixo assim, ó. Para eu centralizar, tá? Centralizei e agora eu vou fazer uma costura bem simples aqui, envolvendo o corpinho com a cabeça, tá? Ó, eu ponho o meu fio no corpinho, porque já está saindo da cabeça. Então, eu ponho aqui no corpinho, sai em qualquer pontinho aqui da cabeça, ó. Puxo. Volto com o meu fio no mesmo espacinho onde eu saí, ponho aqui no pontinho do lado do corpo e no pontinho do lado da cabeça. E assim eu vou costurando até eu pegar todos os pontinhos da cabeça, tá, gente? Eu vou fazer assim a costura aqui do corpinho e eu volto pra vocês pra mostrar a gente costurando os bracinhos, tá bom? Prontinho, pessoal, costurei aqui o corpinho. Agora a gente vai posicionar o bracinho, tá? Como é muito pequeno, é muito rápido, eu vou só mostrar pra vocês como eu vou fazer. Vou posicionar ele aqui, assim, ó. Uma carreirinha abaixo de onde a gente costurou e vou costurar da mesma forma que eu mostrei pra vocês no pescoço, tá? Vou costurar aqui dos 2 lados e eu já volto aqui pra gente fazer essa gravatinha, ó. A gente coloca essa gravatinha justamente pra esconder aqui essas imperfeições que ficam, tá? Então, eu vou costurar o bracinho e já volto pra gente fazer a gravatinha pra finalizar.
Prontinho, pessoal, finalizei aqui as costuras e agora a gente vai fazer a última parte, que é o laço, a gravatinha, tá bom? Então, com o meu fio lilás, eu subi aqui 6 correntinhas. Feito isso, eu volto aqui na minha segunda correntinha e faço um ponto baixo. A partir dela, a gente vai fazer um total de 5 pontos baixos, um para cada correntinha. Então, eu já fiz 2, 3, 4 e 5. Sem fazer nenhuma correntinha, vou virar o meu trabalho, ó. Virei. E agora eu volto fazendo mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Sem fazer nenhuma correntinha, viro e faço 5 pontos, tá? Então, eu vou subir aqui mais 3 carreirinhas de 5 pontos baixos. Então, eu já fiz 2, vou fazer mais 3 e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, ficou aqui esse quadradinho. Agora, a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo aqui pra gente circular, para não ficar esses pontinhos aqui nos cantos, tá? Então, em cada cantinho, a gente vai fazer uma correntinha. Vou mostrar para vocês, ó. Faço uma correntinha e já começo a fazer os pontos baixos aqui na lateral, ó. Vou fazendo aqui um ponto baixo para cada carreirinha, tá? Cheguei aqui no outro cantinho, uma correntinha e volto fazendo um ponto baixo. Aqui a gente faz um para cada correntinha, porque a gente tá embaixo do nosso trabalho, ó. Aproveitei e arrematei este fio. Cheguei aqui na lateral, uma correntinha e volto fazendo um ponto baixo para cada carreirinha aqui na lateral. Já estamos quase finalizando, tá? Uma correntinha e ponto baixo agora aqui em cima. Só que nessa última carreirinha, eu não vou fazer até o final. Vou fazer 1, 2, 3 pontos apenas, tá? Então, venho aqui no primeiro, faço 1, 2 e 3. E corto esse fio. Vou deixar um pedacinho aqui para eu fazer a parte do lacinho. Ó. Vou cortar esse fiozinho aqui atrás também, só para não atrapalhar. E agora, a gente vai formar aqui o lacinho. Vou colocar aqui minha agulha de tapeçaria. Agora, eu só vou apertar assim para formar aqui um lacinho, ó. Feito isso... Peraí que desfocou, pronto. Apertei aqui, vai ficar assim, ó, formando um lacinho. Agora, eu só vou passar aqui este fio, vou dar algumas voltinhas aqui, apertando bem, tá? Ó. O lacinho vai ficar assim. E agora, aqui na parte de trás, eu pego a minha agulha, passo por baixo para fazer um nozinho, só para não escapar, tá bom, pessoal? Ó, vou fazer mais um só para garantir. Como eu não vou costurar este lacinho, eu vou colar, então eu posso cortar o meu fio bem rente. Quem for costurar, deixa um pedacinho aqui para costurar o lacinho. E ficou assim. Agora, eu vou pegar a minha cola e eu vou colar esse lacinho aqui, ó, bem no pescocinho, para dar um charme na nossa peça, tá? Vou fazer essa colagem e já volto aqui pra gente finalizar esse vídeo. Bom, pessoal, já colei aqui o meu lacinho e o meu bichinho ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu coloco aqui a minha argolinha, tá? Essa parte aqui é opcional, tá bom? Eu vou colocar pra dar um charminho. Então, tenho aqui a minha argolinha, tenho aqui a minha agulha de tapeçaria. Eu vou colocar ele aqui na lateral, tá, ó? Então, vou passar com o meu fio aqui, vou sair com esse ponto aqui. Aí, depois, eu arremato essa parte aqui, esse fio, tá?
Feito isso, eu já pego aqui a minha argola e passo aqui também pela minha agulha, ó. Agora, eu vou dar algumas voltas aqui, pegando o meu pontinho e a minha argola, tá? Vou passar aqui umas 3 vezes até ficar bem presinho. Ó, é bem simples, tá, pessoal? Passa aqui no ponto e passa aqui na argola. Vou passar aqui umas 3, 4 vezes até eu sentir que ficou bem presinho, ó. Vou arrematar estes 2 fiozinhos e eu já volto aqui para mostrar para vocês a peça finalizada. Prontinho, pessoal, e o resultado final foi este. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa um joinha e se não for inscrito, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma aula. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus!